Olá de novo, adeptos! Bem-vindos a mais uma edição do Compêndio. Hoje nós vamos falar sobre um mundo onde as descobertas do passado levam à criação de um futuro melhor. Um lugar onde tudo é desconhecido e o que leva a sociedade para frente é a curiosidade humana. Nosso cenário de hoje é Numenera, o sistema de RPG de Cypher System escrito pelo Monte Cook. Eu sou a Bruna e este é o Compêndio da Feiticeira. Numenera é um cenário de sci-fi que deu origem ao Cypher System, um sistema próprio de D20 que depois foi melhorado e amplificado para se tornar o seu próprio sistema separadamente e que também deu origem a outros cenários, como The Strange. Uma hora eu vou falar de The Strange, ele também é bem divertido e tem uma outra proposta completamente diferente. Ele é um sistema sci-fi que se passa no Nono Mundo. O Nono Mundo é a Terra, onde 8 civilizações já nasceram, existiram, cresceram e desapareceram. Nessa Terra 8 vezes pós-apocalíptica, em que tudo que restou dessas incríveis civilizações foram a tecnologia que elas deixaram para trás. Essa tecnologia, que de tão avançada às vezes parece mágica, é chamada de Numenera. A relação da sociedade do Nono Mundo com a Numenera é confusa, assim por se dizer. Eles sabem que elas existem, eles procuram entender o que ela faz, mas eles não conseguem conceber para qual motivo ela foi usada, quando ela foi criada. As pessoas entendem o suficiente para fazer ela funcionar para algumas coisas, talvez não para sua função original, mas as sociedades antigas, as que vieram antes do Nono Mundo, são tão incompreensíveis que a gente não sabe dizer como que elas foram concebidas ou para que elas funcionavam originalmente. Esse é o tipo de conhecimento que se perdeu nos éons do Nono Mundo. Descobrir uma Numenera no Nono Mundo é basicamente tu acha essa caixa com um botão e daí tu aperta e tu reza pra Jesus que ela vai explodir na tua cara. A Numenera em si, ela é dividida em 3 coisas. Tem artefatos, cifras e esquisitices. Artefatos são essas coisas incríveis que podem mudar a fauna e a flora do mundo, que podem criar matéria, destruir matéria dentro in-game. A teoria é que um artefato pode ser usado mais que uma vez. É que uma cifra tu usa e ela acaba. Tipo, você usou ali, estragou a cifra. Adeus. E um artefato pode ser usado e pode ser recarregado várias vezes. A cifra, ela pode ser um objeto, ela pode ser consumível, ela pode ser uma pílula, ela pode ser um frasco, ela pode ser um botão que tu aperta e explode uma coisa. A moral é que existe uma lista de coisas, de cifras e artefatos esquisitices, mas você pode enlouquecer e inventar qualquer cifra, qualquer artefato que tu achar que vale a pena pro teu livro, pro teu cenário. Existem também esquisitices que são esquisitices. Eles só são coisas que fazem paradas estranhas e que não tem nenhum propósito oficial na história, mas é bem divertido de ler e a lista é bem engraçada. Existem pessoas que estudam a Numenera e tentam descobrir o melhor jeito de utilizar, e essas pessoas geralmente são os sacerdotes do Aeon, que é uma parada meio religiosa. Eu vou colocar um pontinho nisso e voltar pra isso depois. Uma coisa que é bem salientada em Numenera durante o livro e o cenário é que a Terra de Numenera, apesar de serem do mesmo planeta, ele é um lugar completamente diferente da nossa Terra atual. A gente tá falando de uma Terra onde bilhões de anos se passaram. Humanidades inteiras cresceram e desenvolveram e mudaram a Terra e morreram, e a Terra por algum motivo continua viva depois de tudo isso. Eu não sei como, o livro não explica, e fica à mercê de você explicar por que a Terra simplesmente não explodiu ainda, depois de tantos bilhões de anos. Outra coisa que também não é explicada no livro são quais eram as 8 civilizações que vieram antes do Nono Mundo. Ele só diz, existiram, algumas fizeram algumas coisas, outras fizeram outras coisas. Algumas delas poderiam ter sido até aliens que vieram pra Terra e fizeram coisas. Não diz, e pelo que o cenário diz, pelo que o cenário mostra, não importa. Tudo é um mistério e eu acho que vai de quem tá jogando desvendar isso junto com a sua mesa e criar talvez uma lore própria pra todas essas
coisas que aconteceram antigamente. A civilização atual, os nonomundianos, eles são uma civilização relativamente jovem. Então vocês pensem aquele pessoal que ainda produz roupas tipo, manualmente e usam talvez arcos e flechas para caçar, se eles consigam produzir à mão, mas que ao mesmo tempo eles possuem esses pedaços de tecnologia que são tão avançados que faz com que o jeito que eles interagem com o mundo seja completamente diferente com o cenário medieval. Então, eles sabem de algumas poucas coisas, como existe energia no ar, uma energia que eles não entendem para que serve, que existem partículas de Numenera que são tão microscópicas que o olho não consegue enxergar e que elas vêm em nuvens para alterar a massa com uma grande ventania de ferro. E algumas pessoas podem chamar isso de magia, outras chamam de tecnologia, porque afinal, o que é magia se não uma tecnologia que a gente não entende? A geografia de Numenera é basicamente essa Pangeia, como se todos os continentes que tiveram, tipo, se separado com os tempos tivessem se unido novamente nesse grande continente. No sul do continente existe esse agrupado de terras colonizadas que as pessoas chamam de Baluarte. Eles são reinos, cada um reinados pelo seu próprio rei, que meio que se dão bem, mas todos eles são liderados superficialmente pelo Papa Ambar, que é a pessoa maior da ordem dos sacerdotes do Éon, que são aquelas pessoas que eu comentei que estudam a Numenera e tentam entender para que ela funciona. Este grupo de sacerdotes do Éon é chamado de a Ordem da Verdade. A Ordem da Verdade reverencia o povo do passado e seu conhecimento em um nível quase religioso de adoração e fé. É uma religião devotada à ciência. Então é tipo cientologia, só que pós-apocalíptica. Eu tenho algumas reservas sobre essa ordem. Meu outro problema com esse Papa é que ele tem, por algum motivo, uma rixa com o povo do norte, que são os Gaianos. Ele acha que os Gaianos são dominados por um culto secreto, porém, se ele sabe do culto, então teoricamente o culto não é secreto, e eles não se gostam porque... people. E aí ele decidiu que todos os reis deveriam entrar em uma cruzada contra os Gaianos, porque sim, porque a guerra nunca muda. Além do Baluarte e da Terra dos Gaianos, existe o Além. É essa área selvagem e com algumas vilas isoladas onde a Ordem da Verdade não é tão presente. Existem alguns sacerdotes do Éon, mas eles não estão muito afim de seguir o Papado Ambar, que nem os outros, o pessoal que vive no Baluarte tá. Então eles estão ali, eles fazem as coisas dele e eles tentam se defender contra a vida selvagem, que tenta atacar eles o tempo inteiro. A vida de quem mora no Nono Mundo, ela é bem simples. Tem fazendeiros, tecelões, as pessoas casam e têm filhos, e os filhos herdam as suas fazendas. E a diferença é que no Nono Mundo, por ser tão no futuro e tão diferente, não existem essas diferenças raciais, de pele e de gênero que existem na nossa sociedade atual. E não existe homofobia. Inclusive tem um guia de amor e sexo no Nono Mundo que deixa isso bem explícito e o guia é bem legal. E trata umas coisas bem legais sobre diferentes cultos de passagens de casamento em lugares diferentes do Nono Mundo. Tem nobres, camponeses, tem escravos, porém. Existe religião, porém elas são mais focadas nas suas vilas específicas. A única que é realmente difundida e espalhada é a Ordem da Verdade. Baluarte. Baluarte é dividido em 9 reinos, eu conferi aqui agora. 9 reinos que são unidos pela liderança do Papado Ambar, mas cada reino tem um rei e eles não se gostam muito, mas eles estão tipo numa trégua porque todos eles decidiram que eles são unanimamente fiéis ao Papado Ambar. E é por isso que eles estão no poder, na real. O Papa Ambar é tipo aquela pessoa que não controla nada, mas controla tudo. E ele é extremamente poderoso, mas ele não tem nenhuma riqueza. Cada reino do Baluarte é explicado no livro de Numenera. Eu não vou explicar cada um deles, porque eles são muitos e porque eles têm nomes bem difíceis de ler. E eu me recuso a fazer isso de novo. A mesma coisa acontece com o Além e com as vilas isoladas do Além. E algumas regiões que são mais perigosas e selvagens, elas também estão no livro. Então, vale dar uma olhada.
A maioria das pessoas no mundo são humanos, porque we just don't know. E, tipo, com 9 civilizações que vieram pra cá, por algum motivo todas elas são humanoides, e isso não é explicado no livro. Eles falam alguma hora sobre, tipo, existem visitantes que são criaturas que vieram de fora e por algum motivo moram no mundo e fizeram dele a sua casa. Ninguém sabe da origem de nada, ninguém cursa história nesse universo. Porém, além de humanos, existem os ab-humanos, que são híbridos, mutantes, pessoas que foram tão alteradas pela Numenera e a tecnologia que elas não parecem mais pessoas. E existe uma coisa, porque existem mutantes no livro, pessoas que são mutantes, humanos que são mutantes que não são considerados ab-humanos. A diferença entre humanos, por mais que eles tenham, sei lá, tentáculos saindo da cara ou eles usem tipo, telecinese para movimentar a água, e a diferença deles para ab-humanos é que ab-humanos deixaram de lado a sua humanidade. Eles não agem como pessoas em uma sociedade animal, eles decidiram se tornar monstros. Existem grupos dentro no mundo que são específicos para caçar ab-humanos e destruir eles. Um visitante também não é considerado um ab-humano. Um visitante é considerado um visitante. Eles sabem que eles não são humanos, mas eles não são bestiais. Eles são pessoas com consciência, então eles só estão ali. Eles também não sabem como eles vieram pra cá. Eles também não têm tipo, ideia nenhuma do passado deles. Sei lá, porque Numenera é regido pelas regras de distopia infanto-juvenil, eu acho, onde, tipo, ninguém sabe da história do mundo, tipo, como? Isso me deixa tão frustrada. Porém, Numenera tem a intenção de ser esquisito. Ela é estranha de propósito e ela é feita pra te deixar meio desconfortável. Tanto que nenhuma das Numeneras, nenhum dos artefatos, ou das cifras, ou das esquisitices tem descrições precisas. Eles dizem o que faz, eles dizem mais ou menos o formato da coisa, mas não o que é. Não existe uma arma, existe uma coisa que tu pode usar como uma arma, mas talvez o formato dela seja completamente diferente daquele do que a gente conhece por uma arma hoje. Porque é tudo muito no futuro, é tudo muito diferente do que a gente possa imaginar. A regra número 1 do sistema é descreva, não defina. Pode passar a descrição detalhada de como tu encontrou esse objeto retangular que quando tu clica num determinado botão ele acende uma luz e faz uns barulhos estranhos. Talvez ele interfira com o campo magnético de algumas coisas, mas tu nunca pode dizer isso é um celular. O livro também diz que Numenera, apesar de ser um cenário de ficção científica, ele não precisa estar fixo nessa ideia do nono mundo ficção científica descoberta. A ideia principal do cenário é a descoberta, é assim que as pessoas ganham XP, é assim que elas descobrem cifras novas, é assim que elas progridem dentro do sistema. Mas, se você quiser usar uma coisa mais pós-apocalíptica, com uma sociedade que está à beira da extinção, que descobre algumas coisas para conseguir sobreviver nesse mundo caótico, dá para funcionar. Ou se tu quiser alguma coisa quase medieval, com as cifras e os artefatos serem na verdade magia e não tecnologia, terem magos e cavaleiros irem adentro de cavernas para descobrir o grande tesouro do dragão, também pode funcionar com Numenera. O livro é bem aberto nesse ponto, ele dá vários cenáriozinhos, várias opções de cenários. A minha preferida é a de horror. Numenera tem essa opção de tipo horror do Clayton, que é um horror estranho com criaturas inimagináveis, as pessoas nesse mundo que elas não conseguem compreender, e a descoberta ela pode ser uma coisa incrível quanto uma sina, porque ela pode te levar à loucura. Inclusive existe um add-on de Lovecraft para Numenera que ele explica um sistema de loucura. Ou sei lá, mistura tudo junto, faz um pupurri de cenários e... O Numenera é feito para exercitar a criatividade, tanto dos players quanto do GM. Ele é feito para focar na descrição, focar na interpretação, na descoberta, muito mais na descoberta do que no combate, explorar os limites da criatividade. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de campanhas prontas, o livro basta as 4.
que dá pra, com descrições de NPCs e tudo mais que vocês podem precisar pra usar. Ele também traz um pequeno bestiário, ele também traz uma lista de NPCs, possíveis NPCs. Além dessas campanhas, tem também algumas outras que dá pra ser comprada separadamente. E já tem algumas, inclusive, que são traduzidas para português. Ainda esse ano, eu espero, vai sair a segunda edição de Numenera, onde eles vão relançar a história, aumentar algumas coisas. Eu considerei se eu ia fazer esse vídeo antes ou depois que essa segunda edição saísse, mas eu decidi por fazer agora. E quando sair a segunda edição, eu faço um outro vídeo explicando o que mudou da segunda edição para a primeira. Eu acho que vale mais em conta. Então é isso, Numenera, um cenário onde a descoberta é mais importante do que o combate. Nós também adoraríamos se vocês pudessem nos ajudar pelo Apoia-se, que é a nossa paradinha de apoio mensal. A gente vai começar a postar, como eu falei no vídeo de Ano Novo, um cenário próprio, que vai ser só pro pessoal do Apoia-se. Então se você quiser ter acesso a isso, você pode entrar no link do Apoia-se que vai estar na descrição e dá uma ajudinha pra nós lá. E se você gostou de Numenera e dos vídeos tanto do Compendium quanto os que o Stefinha faz, por favor não se esqueça de dar um like e se inscrever se você não se inscreveu ainda e clicar no sininho pra notificação. Os vídeos saem geralmente nas quartas ou na sexta. Então é isso, pessoal. Beijo, beijo. Falou, falou!